O carnaval, por muitos anos, ele esteve latente como grupos de amigos que saíam às ruas para fazer desfiles de carnaval de modo espontâneo, né, um vínculo muito comunitário, muito de bairro, porque na própria dinâmica do carnaval, na origem do samba, existiam os grupos que faziam em áreas centrais e conforme a cidade ia crescendo, eles iam sendo descentralizados e ficavam muito nesse perfil de ter durante o ano algumas atividades muito ligadas à comunidade e ter seu ápice durante o mês de fevereiro do carnaval. E esses grupos eles foram fazendo com que o carnaval fosse conhecido, mas de forma muito pontual. O Carnaval de São Paulo não tinha uma relevância muito grande. Ele passou por um momento histórico desde a época de 1968, quando as escolas de samba ou blocos de carnaval começaram a se institucionalizar e virar escolas de samba num modelo de desfiles que culminaram na fundação do Anhembi em 1991, como foi o Sambódromo aqui do Rio de Janeiro. E os blocos de rua da época aconteciam de forma espontânea também, mas eram 50 blocos. Chegamos aí no começo dos anos 2000, 2005, com menos de 100 blocos na cidade. Então foi nesses últimos 15, 20 anos que houve uma retomada do Carnaval de Rua de São Paulo, a partir principalmente da época de 2013, mais ou menos, que em 2014, por conta da Copa, São Paulo também foi uma cidade sede, então muitas pessoas iam para algumas regiões boêmias da cidade e, na sequência, gostaram desse movimento de ir às ruas e houve uma retomada espontânea de se estar em rua, em ambiente aberto, em eventos que eram menos fechados e mais na rua. Claro que em São Paulo nós não temos, como no Rio de Janeiro, toda a orla, que naturalmente tem uma ligação com uma natureza muito mais próxima, mas São Paulo, ainda como cidade de negócios, como cidade de ocupação cultural, ficava sempre ligada a centros culturais fechados, poucas manifestações de público aberto. E isso vem mudando muito nos últimos anos, com propostas de ocupação de espaço público, com propostas de eventos abertos, e o Carnaval, sem dúvida, é o maior evento que contribui para essa reocupação urbana ordenada e que retoma um vínculo desses bairros de se fazer durante a época do Carnaval desfiles de rua que acontecem naturalmente e que fazem o Carnaval como nós sempre o conhecemos, um Carnaval tradicional, um Carnaval comunitário que tem um vínculo de rua, um vínculo de bairro. E evidentemente por conta dessa onda, dessa retomada toda do Carnaval de rua, mais pessoas passaram a se interessar pela cidade, então houve grupos, inclusive aqui do Rio de Janeiro, que passaram a fazer eventos em São Paulo, também da Bahia, também de Recife, de outras cidades que têm uma tradição carnavalesca muito grande, até que a gente chegasse num momento como este ano, em que o Carnaval de São Paulo tem se anunciado como um dos maiores possíveis do Brasil, mas foi um crescimento muito rápido e aí cabe sempre uma discussão entre o que é um bloco comunitário, um bloco tradicional que mantém atividades durante o ano todo e uma onda de se fazerem grandes eventos durante a época do Carnaval, com artistas que vêm em São Paulo, em Belo Horizonte, em outras cidades que têm apontado como novos centros carnavalescos, por assim dizer, e que têm trazido grandes atrações, com toda a discussão que isso traz também em termos da ocupação ordenada, de mega eventos, o quanto a cidade está preparada para receber eventos dessa magnitude, o investimento que é necessário, porque o Carnaval não pode só ser visto como um gasto, ele traz retornos em termos de economia, em termos de turismo, né, e ele é uma das manifestações culturais mais importantes que nós temos como tradição brasileira. Então, colocado dessa forma, o Carnaval ele deveria ser incentivado, ele deveria ser organizado para que ele pudesse de fato acontecer, para que tanto os blocos que estão buscando fazer o Carnaval mais organizado tenham mais estrutura e mais apoio, como também a experiência do folião seja melhor, não só para o folião, mas também para a gestão do poder público, que sempre tem essa discussão de se pode ou não pode estar na rua até tarde, como isso acontece, se as ruas estão preparadas para isso. Então, quanto mais espontânea é a festa, claro que a experiência é muito melhor. Mas quando ela acontece num lugar em que ela não tem preparo para um tamanho de pessoas, a gente acaba vendo eventos como tivemos nos últimos finais de semana, aqui no Rio inclusive, e que é triste para todo mundo, porque todo mundo fica na expectativa da chegada do Carnaval e isso mancha bastante a forma como se espera fazer uma ocupação do espaço público alegre e sem esse tipo de ocorrência. A ocupação ordenada, eu acho que ela tem algumas variáveis importantes da gente entender, né? Uma delas, sem dúvida, é a capacitação do produtor cultural que está propondo a atividade. Então, trazendo isso para o universo dos blocos, tem muito bloco novo nascendo, tem muito bloco que se inscreve
e é da dinâmica da própria relação com o poder público, que na proximidade do carnaval ele anuncia que não vai mais fazer seu desfile, porque ele se inscreve para ter a licença, vai batalhar por patrocínio, como qualquer outro evento cultural faz também, e quando ele não consegue, muitas vezes ele derruba o evento, não vai fazer. Então você tem sempre um número de inscritos muito maior do que o número de desfiles de fato. Mas esse é um dos pontos muito importantes, porque essas pessoas elas estão fazendo um ano inteiro de preparação, muitas vezes, com gente trabalhando permanentemente, criando o carnaval, discutindo um tema, compositores fazendo música, foliões tentando participar de forma mais ativa e que acabam muitas vezes gerando novos blocos. Tem artistas fazendo criações em termos de design, em termos de figuras que vão para a rua, com bonecos. O carnaval do Brasil como um todo é muito diverso nesse sentido. Você tem desde os bonecões de Olinda até artistas de Parintins que vêm fazer esculturas no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo no Sambódromo, por exemplo, né? Mas outra variável muito importante nesse sentido, na minha opinião, é a responsabilidade do poder público de entender que não se pode tratar carnaval simplesmente de uma forma espontânea. A manifestação cultural sim é espontânea, mas para o poder público não é uma festa inesperada. Já se sabe que vão vir vários milhões de turistas para ocupar a cidade. Então, essa ocupação ordenada, ela passa por planejamento, ela passa por estudos de capacidade. E parece que a gente sempre deixa para a última hora para entender como o carnaval vai acontecer de novo. Nós já conhecemos o carnaval. Ele se repete e ainda assim parece que ele está sendo redescoberto a cada ano. Então, quanto mais planejamento existir, melhor vai ser a experiência para a cidade e para o folião. E isso tem um potencial muito grande de turismo, não só na própria cidade, como nós observamos no Rio há muitos anos, em São Paulo de forma crescente recentemente, mais turistas vindo buscar o carnaval. Então, na Black Friday, parece que no último ano a cidade de São Paulo foi um dos destinos mais procurados na época do carnaval, um dos 3 mais procurados. Então, o Rio de Janeiro é um centro de carnaval muito relevante, é um prazer até como paulista estar aqui no Rio de Janeiro falando de carnaval, né? Eu já vim muitos anos pular carnaval no Rio, ver essa espontaneidade, e eu acho que ela começou a ser procurada em São Paulo e essa experiência do folião é muito relevante nesse sentido. E ainda assim, quando a gente vai trazer para um universo de economia, eu acho que é relevante a gente entender o quanto, por exemplo, na época de carnaval, em anos anteriores, não se tinha a cidade como destino. E aí, com o crescimento disso, você tem uma relevância de taxa de ocupação de hotéis, que no Rio de Janeiro parece que é da ordem de uns 85%. São Paulo chegou a bater 100% ano passado na região do centro, 80% na média da cidade, e 5, 6 anos atrás era de 25%, 30%. Então, num intervalo de 5 anos, a gente deixou de ter um carnaval de 200 blocos para 960 desfiles inscritos este ano, né? Que vão acabar acontecendo da ordem de uns 800 com as desistências. Mas ainda assim você vê isso, com todo o preparo do ano, com toda a atividade econômica envolvida, né? Então, para trazer de novo o exemplo de São Paulo, nós tivemos em 2018 um número anunciado pelo Observatório de Turismo da cidade da ordem de 700 milhões de reais. E nós temos os números de 2019 da ordem de 1,9 bi. Então, se você considera até que a cidade passa a ter uma movimentação de economia muito maior do que ela tinha anteriormente, esse delta, multiplicado por um ISS de imposto de serviço, por exemplo, traz para o cofre público um recurso que ele não tinha anteriormente. Então ele pode sim destinar parte desse recurso para reinvestir para que a festa seja mais organizada. E aí você passa a ter um complemento entre o que a cidade está investindo, o que o comércio está investindo para estar presente no carnaval, seja apoiando o bloco, seja através do patrocínio oficial da cidade, por exemplo, e a partir dessa receita trabalhar com esse planejamento para fazer um investimento para que a cidade consiga receber seus foliões de uma forma mais adequada. Acho que a mensagem final que a gente precisa ter para um carnaval é entender que a festa não é novidade, né? E o brasileiro, por definição, é apaixonado pelo carnaval. Mas a gente precisa, antes de tudo, entender o que realmente é carnaval e o que é um oportunismo por grandes eventos que acaba vindo para a época do carnaval e fazendo com que as manifestações tradicionais acabem se perdendo, acabem ficando diluídas nesse contexto todo, né? E para que a cidade comece realmente a enxergar o carnaval como oportunidade de investimento, de turismo, de economia e não apenas o resultado que, infelizmente, a gente acaba vendo em eventos que perdem o controle, né? Mas que isso de forma nenhuma deveria ser usado como o padrão do que se espera no carnaval.
Nós temos vários exemplos em várias cidades do Brasil que mostram que quando o carnaval é bem planejado, a experiência para o folião é fantástica e para a cidade é um giro de economia sensacional, que é uma das manifestações mais importantes que nós temos como brasileiros. Nós somos conhecidos no mundo inteiro por carnaval e futebol, né? E o carnaval não é simplesmente um carnaval de bagunça. Ele tem que ter a espontaneidade do carnaval, sem dúvida, mas a preparação para chegar nesse momento pode ser feita com planejamento, e quanto mais a gente fizer isso, mais fluida vai ser a experiência durante o carnaval.